Olá, meus amados irmãos e irmãs, é um prazer estar falando com vocês aqui novamente, pelas minhas redes sociais, pelo meu canal do YouTube, pelas minhas páginas do Facebook. E aí, como é que tá? Tá todo mundo bem? Tá tudo bem com vocês aí? Porque eu tô perguntando assim, porque hoje eu quero fazer um vídeo diferente, né? Eu quero fazer um tipo de pregação que não chega a ser uma pregação, porque eu vou falar com vocês aqui a coisa independente do que você entenda do que é religião, né? Porque eu não costumo pregar, graças a Deus o Senhor me trouxe para uma igreja onde ela não nos ensina. Uma igreja que eu falo, a igreja somos nós, na verdade, né? A igreja que eu digo é o prédio, né? O símbolo, né? Que é a igreja videira. Eu te aconselho, se você quiser ouvir, escute a palavra de lá dos pastores de lá, principalmente do pastor Luísio, do pastor Naô Pedrosa e dos outros pastores também, que eles têm muita palavra de graça, né? O que é graça? Graça é você entender que graça é uma pessoa. Graça é uma pessoa, e essa pessoa é a figura do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Então eu quero falar desse amor, não quero falar com você de religião, né? Eu não quero que você, de repente, não veja um vídeo desse porque você acha que eu vou pregar uma religião para você. Não, eu não quero pregar uma religião para você, eu quero pregar o amor de Deus por nós, por mim e por você, que é o que nos interessa mais ainda. Eu sei que quando se fala do amor de Deus e fala do amor de Jesus Cristo, a pessoa lá vem com a religião. Não é religião. O Senhor Jesus Cristo não é uma religião. Você acha que o Senhor Jesus Cristo deixou aqui que nós nos dividíssemos tanto, ao ponto de ter tantos prédios de igreja, tantos símbolos, né? E cada um prega de um jeito. Muitos líderes religiosos por aí, eles adotaram o sistema de pregar o terror nos irmãos. Muitos pregam o legalismo, né? Porque você é muito bom, que você é perfeito, que você é muito bacana quando você oferta na igreja. Não. A oferta é uma coisa que você só pode fazer se for pelo seu coração. Porque quando você oferta, você tem que entender que você não está dando para a igreja. Você está ajudando a obra do Senhor a caminhar. Por quê? Porque pastores precisam ser conduzidos, né, e preparados para servir integralmente a igreja, né? E a oferta também você só pode dar a ela se você der de coração. E considerando que você já recebeu. Você não está dando uma oferta, nunca deu uma oferta esperando que Deus vai te abençoar mais e mais e mais. Porque fica parecendo que você está comprando e que Deus está te dando aquilo ali porque está te devendo. Não, o nosso Deus não é nosso devedor. Ele não é devedor. Nós nunca podemos colocar Deus como devedor porque Ele é nosso Pai. Ele é nosso Criador. É a mesma coisa de você ter seu pai natural daqui e você cobrar dele, acusar ele de determinadas coisas que você não deve. Porque tudo bem, você vai dizer, eu não tenho culpa de ter nascido. Tá bom, você não tem culpa de ter nascido realmente. Mas você devia agradecer porque foi uma bênção. Se você veio ao mundo e você está respirando hoje aí, está curtindo a vida, está usufruindo das coisas que esse mundo tem de bom, então você agradeça porque foi seu pai que colocou. Não importa o defeito que ele tenha, é seu pai. Seu pai é seu pai, você tem que honrá-lo. Porque honrando seu pai terreno, com certeza vai ser mais fácil você honrar o seu pai espiritual, o seu pai celeste, que é o nosso Deus. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero te falar de coração, que eu faço pregações aí, mando para meus amigos aí todos verem, mas essa pregação, ela nunca tem um caráter religioso. Eu apenas falo que eu sou de determinada igreja, de determinado símbolo, mas de maneira nenhuma estou pregando só para o pessoal da minha igreja. Na verdade, eu nem sei se eles estão escutando, porque lá tem poucos pastores que falam bem, que falam bonitos. Eu não sei se eles vão querer me ouvir, que eu não falo tão bonito assim. Mas eu quero te trazer para você um português que talvez você vai entender, talvez você também seja uma pessoa simples como eu, e você vai entender melhor o meu linguajar, mais do que do pastor, que é formado, que é bem conceituado, que é bem articulado. Pois é, pastor Luiz, pastor Naô, são dois caras bem articulados. Eles sabem, têm um conhecimento muito grande da palavra, que é porque estudam há muito tempo. Pastor Luiz mesmo tem mais de 40 anos de ministério, eu estou começando agora, eu tenho um pouco mais de 3 anos. Antes eu estava na igreja católica, não estou condenando a igreja católica nem nada, é uma bênção também, foi uma bênção na minha vida, mas lá eles não têm pastores assim individuais, não tem redes para ensinar a gente a ler a palavra. Não, a missa ela é cotidiana, é comum, toda missa é igual, não tem nenhuma missa diferente, né? Elas falam sempre das festas, dos festejos e tudo mais, são iguais, mas o problema é que ela não induz você a ler a palavra, né? Você que tem que procurar entrar lá dentro.
E já muitas igrejas evangélicas, as pessoas buscam você, né? Às vezes nos presídios, às vezes na rua. É comum você ver pastor pregando na rua, é comum você ver pastores visitarem igrejas, igreja no presídios, é comum você ver pastores ir para outros países, né, para evangelizar. Então, muitas vezes eles buscam os irmãos, como eu estou fazendo agora. Poucas vezes você vê pastores aí, padres, por exemplo, fazendo pregações na internet para buscar você. Não, a pregação a missa, a pregação do padre geralmente é só na missa. Não, agora nós não, a igreja, pelo menos a igreja que eu faço parte, a videira, o pastor lá nos induz a pregar. E eu não preciso me formar. Então eu entendi que eu não preciso ser formado, eu não preciso ter curso de teologia, eu não preciso ser um mestre na palavra, na Bíblia, né, que eu falo, não propriamente na palavra, porque a palavra eu já estou recebendo, graças a Deus, e está entrando no meu coração. E o principal da palavra de Deus, o que significa a palavra evangelho? Quando você fala evangelho, aí você já se assusta, dá uma coisa grande demais. Não, a palavra evangelho significa boas notícias, boas novas, entenda como você quiser, boas notícias ou boas novas, né? Ou amor. A palavra de Deus é amor. E o que é mais importante, não adianta você conhecer toda a Bíblia e você não ter amor no coração. E você não entender esse amor que Deus nos deu para nós. Que o Senhor Jesus Cristo provou, que Deus provou e enviou seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo, obedientemente, ele obedeceu ao Pai. Né? A gente pode até visualizar isso, mas Deus não queria, Jesus não queria. Não, ele inclusive ele orou, orou ao Pai, perguntou para o Pai se tinha outra maneira. Não. Ele pagou nossos pecados porque foi promessa de Deus e ele obedeceu. Como um bom cordeiro, ele obedeceu. Né? Como Isaac. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, aliás, o nosso Deus, pediu uma prova, né? Queria uma prova de Abraão, para ver se Abraão era fiel, e disse para ele sacrificar o filho dele, o único filho dele que ele teve aos 100 anos de idade. O filho dele já devia estar com uns 8 anos, 10 anos, né? Ele já tinha mais de 100 anos no caso, que Isaac nasceu, quando Isaac nasceu, Abraão tinha 99 anos, e Abraão, olha, o pai da fé, representa o nosso Deus. Ele é como que fosse o próprio Deus, Abraão é o próprio Deus. Aliás, o próprio Deus comeu com Abraão. Né? Comeu com Abraão. A Bíblia fala que ele comeu com Abraão. Não fala que foi jantar ou foi almoço. Não, ele comeu com Abraão. Então ele se fez carne naquela época, antes do Senhor Jesus Cristo voltar. Foi ele mais 2 anjos. Que é o próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo, antes, ele já era Deus. Ele já era Deus. Apenas ele se dividiu, se encolheu, se diminuiu e nasceu para ser criado e treinado. Um Deus nasceu para ser treinado, sem ensinado a falar, sem ensinado a andar, por um casal de caipiras, que é Maria e José. Maria e José são 2 homens de Deus, 2 pessoas de Deus, que estão na glória com certeza. Tem um lugar deles reservado. Né? Então, meu irmão e minha irmã, então, o amor de Deus por nós foi provado através da entrega do seu filho, né? Abraão, ele ia entregar também seu filho. Abraão ia entregar seu filho. E o próprio filho carregou um fardo de madeira. Olha para você ver o simbolismo e a coincidência. Isaac, que era o filho da promessa, né? Que era o início de nações, praticamente. O filho da graça. Ele carregou a própria madeira para ser queimada quando ele fosse imolado no altar, no monte, que Abraão ia sacrificar para Deus, em obediência. E Abraão só não fez isso. Abraão com certeza foi com muitas dúvidas. Abraão sabia que Deus tinha feito uma promessa para ele, mas Abraão não entendia. Como é que vai fazer? Será que ele vai nascer de novo, né? Isso aí já simboliza o nascimento do Senhor Jesus novamente. Mas não, quando chegou lá, que Deus viu que Abraão era fiel, Deus gritou, bradou do céu, na verdade, bradou. Quando fala bradou é que o nosso Deus falou alto. Tipo assim, Abraão, não faça isso. O cordeiro já está ali amarrado ali no cantinho. Detalhe, foi um passe de mágica, porque quando Abraão chegou lá, Abraão deve ter olhado todos os cantos, inclusive talvez para procurar mais madeira, e não achou esse cordeiro. Mas de repente, quando ele ia imolar Isaac, o nosso Deus, nosso pai, bradou e disse: Abraão, não precisa,
Já estou contente com a sua prova de obediência. Então, Jesus fez o quê? Por amor ele fez o quê? Jesus, ele veio ao mundo, conheceu nossos problemas, já vinha profetizado e falado que era preciso que um ou outro morresse no lugar dos nossos pecados, que antes era a lei, nós éramos guiados pela lei. E a lei, ela só fazia a gente aumentar mais ainda o nosso pecado, porque a lei era motivo de você estar sempre defraudando ela, né? Você conhece alguém que segue a lei corretamente? Ninguém segue, só ele. E ele foi esse homem que era Deus, e que foi o Deus, o homem, porque a Bíblia fala que pela desobediência de um homem só, Adão, ou seja, Adão, e a obediência de um outro homem, ou seja, Jesus Cristo, que ele era homem, ele é 100% homem e 100% Deus. Então, ele veio e falou, mas Jesus, ele chegou a amar tanto o povo que estava com ele, os irmãos, os apóstolos. Quem sabe Jesus também não queria ficar aqui. E Jesus orou a Deus e perguntou se havia outro jeito. É tanto que ele orou para Deus e disse, Senhor, Pai, passa de mim esse cálice, se for possível. Mas ele falou, se for possível, mas que não se faça a minha vontade e sim a tua. E Deus respondeu para ele, meu filho, eu sinto muito de te dizer, não tem outro jeito, a única maneira que o mundo espiritual vai aceitar é o seu sangue, então é o seu sangue santo, é o seu sangue real, que vai valer como pagamento pela vida de todos esses humanos aí, né? Claro que talvez na conversa, Deus, você quer fazer isso aí por essa humanidade? Jesus deve ter respondido, né? Não está na Bíblia, isso não está na Bíblia, mas eu estou ilustrando, Jesus deve ter dito para o Pai, não, Pai, em amor por eles, eu vou me entregar. E em obediência ao Senhor, eu vou me entregar. Então, Jesus foi para a cruz obedientemente. E lá ele derramou sangue. E tem um momento da crucificação lá, que ele estava lá, que ele chegou também num momento até dizer, por que me abandonastes? Que ele disse, Eli, Eli, Eli sabachthani. Ele disse, que significa em hebraico, quer dizer, em hebraico e significa no nosso português, Pai, por que me abandonaste? Né? Mas foi necessário, era necessário. Jesus era carne, Jesus era humano, ele veio ser igual a nós, certo? Quando a cobra quis enganar Adão, dizendo que o homem precisava desobedecer, ou seja, comer aquela fruta, para ter o conhecimento de saber, para poder, aliás, de saber não, de ser igual a Deus. Então a cobra convenceu ao homem que a partir daquele dia ele ia ser igual a Deus, só que ele já era igual a Deus. Quando Deus fez o homem, Deus disse, façamos a nossa semelhança. Jesus veio provar para o homem, quando se entregou na cruz, de que nós somos iguais, porque ele é Deus. Foi um Deus que se entregou. Por que se entregou? Porque ele teve que virar carne. Ele virou carne, ele virou homem. Ele era homem, virou humano. Então ele se entregou e mostrou. Isso aí é para a gente ter uma visão de que Jesus é Deus. E que nós somos igual a Deus. Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele não veio em outra figura, não. Ele veio na figura dele, que ele estava aqui na terra. O símbolo, o semblante dele, a fisionomia dele, o rosto dele, o corpo dele era o mesmo. A prova é essa que quando ele vai ter reunião com os discípulos, com os apóstolos dele, que depois ele morreu, ele foi ter um encontro com Tomé, que Tomé não acreditava. Tomé é aquele cara cabeçudo que só acredita nas coisas que eu não vê, não é assim? Você conhece? Tanto tem que dizer, eu sou igual a Tomé, tem que ver. O Senhor Jesus se mostrou para ele ver, não só mostrou, como mostrou os cravos na mão, e ainda mandou, ainda de quebra, ele colocar a mão no lado, que foi onde a lança do soldado pegou e perfurou o intestino, a barriga do Senhor Jesus, que saiu água. Aquela água é a água do Espírito, simboliza para a água do Espírito, que é abundante nas nossas vidas. Então Tomé só passou a acreditar em Jesus quando viu o Senhor Jesus, quando viu as feridas do Senhor Jesus nas mãos, dos cravos, e quando viu também a marca da lança na barriga, do lado da barriga do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, esse é o nosso Deus. E foi assim que ele subiu ao céu. Ele ressuscitou, a Bíblia fala que ele ressuscitou ao terceiro dia.
Ao terceiro dia, ele era homem. E a passagem para ele ser novamente Deus, né? Ele era homem, para ele ser novamente Deus, ele tinha que morrer. Ele tinha que descer as mais altas, as mais baixas temperaturas. Ele teve que descer no inferno e recolher de volta o livro que está a escritura da terra. O livro que está todas as nossas almas, todas as nossas dívidas, o pagamento de todas as nossas promissórias que a gente fez, que estava lá no inferno. E o Senhor Jesus foi lá e buscou. Por isso, meu irmão, esse amor é muito grande por nós. Para você entender o Evangelho, para você entender essas boas notícias que representa isso, que lá está escrito, você pode ler, eu estou falando isso você simbolicamente para te induzir a ler, você precisa ler. Você não tem que acreditar só em mim. Por isso que tem muita gente que às vezes fica alienado, que acredita em alguns líderes espirituais, só no que eles falam. Mas a Bíblia é o livro que está à sua disposição. Se você acha que tem uma igreja que a Bíblia não é correta, leia de outra igreja. Existem várias versões da Bíblia. Hoje tem ela digital. Você não precisa receber necessariamente de algum pastor. Você pode pegar ela digital, está aí na internet. Ela não é mudada, é o mesmo livro. Às vezes algumas religiões distorcem um pouco as interpretações ou mesmo as traduções. Mas a Bíblia é uma só. Leia a Bíblia. Tire as suas dúvidas na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de sobrevivência. A Bíblia, eu acho que ela é o nosso nosso álbum, nosso mapa, nosso manual, na verdade, que eu queria falar, ela é nosso manual de edificação, de preparação. Então, enquanto você está aqui nessa terra, enquanto você tem uns olhos bons, enquanto você tem uma vista boa, enquanto você tem discernimento no seu juízo, leia a Bíblia. É necessário que você leia a Bíblia. Não morra sem ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Não deixe chegar aquele dia mal para você antes de ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia. Agora, de preferência, leia a partir da segunda aliança. Não leia logo do início, não, porque você pode demorar anos para chegar lá e aí você não entender a palavra do amor. Então, leia a partir da segunda aliança, que é a partir da vinda do Senhor Jesus Cristo. Leia. Que aí é onde estão as boas novas. A Bíblia é dividida em duas partes. A primeira parte é da primeira aliança. E a segunda parte é da segunda aliança. A primeira parte, você vai ver a história do povo de Deus. Mas a segunda parte é justamente a vinda do Messias, a vinda do Senhor. É a vida dele aqui na terra contada pelos apóstolos, que ele levantou. É a palavra dele, é a palavra que vale, meu irmão. Todas as coisas que estão lá no Primeiro Testamento não valem mais para você, não. Você pode ler como uma questão de você ser didático daquilo ali só. E lá você pegar exemplos do que aconteceu lá. Eu mesmo vou começar a contar muitos exemplos. Já contei algumas pregações aí, exemplos que teve passados. Leia a segunda aliança. E isso, meu irmão, não é religião. Jesus Cristo não é religioso. Ele nunca veio para a terra ser religioso. Prova essa que ele era chamado de amigo dos pecadores. Ele comeu com pecadores, ele bebeu. Os fariseus chamavam ele de beberrão. Ele foi uma pessoa tão comum quanto eu e você. Mas o que importa é o amor que ele deixou para nós. Porque, quem me diga uma coisa, vamos combinar, quem é capaz de ser sacrificado, acontecer as coisas que aconteceu por alguém? O Senhor Jesus fez por todos nós. Né? Você acha que o fato dele ser, ele era um homem cheio do Espírito, mas o fato dele ser isso, você acha que ele era um super-homem? Você acha que quando os romanos estavam batendo nele, e a Bíblia fala que as pontas do chicote tinha ossos, pedaços de ossos, que quando batia arrancava a pele. O Senhor Jesus Cristo chegou a afirmar que ele via os próprios ossos dele. Você acha que o tamanho do sofrimento... Por exemplo, ele teve uma pessoa que ajudou, um cara chamado Simão, que ajudou ele a carregar a cruz que o romano fez. Você acha que ele aguentou aquilo ali porque ele era um super-homem, era um X-Men? Não, ele era humano. Ele carregou aquela cruz com todo o sacrifício. Ele foi surrado, ele apanhou, ele foi escarnecido, cuspiram na cara dele, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça e no final de tudo, para fechar com ápice total, eles colocaram o Senhor Jesus numa cruz e pregaram com um pedaço de prego desse tamanho, onde transpassou os pés e as mãos. E no final ainda deram uma lançada, né? Deram uma coisa final de lança na barriga dele. Os dois ladrões que estavam de lado do Senhor, eles quebraram as pernas. O Senhor Jesus não, eles furaram com a lança. É muita maldade, muita maldade.
Não precisava tanto. Mas a crucificação dos romanos era assim mesmo, e naquela época eles faziam isso para mostrar para todo mundo. Então todo mundo tinha medo de ser crucificado, né? E o Senhor Jesus veio e se entregou. Ele fez isso, meu irmão e minha irmã, por amor a você e a mim. Por isso você tem que compreender esse amor. Porque se você compreender esse amor, o quanto ele te ama, você não precisa compreender o quanto você ama ele não, porque nós não amamos o Senhor Jesus suficiente, nós não amamos. Nós amamos muitas vezes a nossa maneira de viver, nós amamos muitas vezes nós falamos que amamos nossos pais e nossas mulheres, e às vezes não amamos, às vezes aparece outra mulher ali e tira você do caminho, e você vai trair a sua mulher. O que aconteceu comigo? Sou testemunho disso, eu sou o próprio testemunho. Hoje, obviamente, eu não quero mais, porque isso é uma tentação maligna, que não vai me edificar em nada, e nem vai ter lucro. No final a gente vê que a gente não tem lucro. Pois, meu irmão, eu já traí, já enganei, eu traí muito, a minha vida foi uma vida toda de traições. E hoje, graças a Deus, o Senhor Jesus me encontrou e me deu a oportunidade de poder tentar segui-los. O caminho dele, realmente, se você acha que você vai ser tentado pelo demônio para te mostrar coisas boas, né, do que caminhar o Senhor Jesus, pelo menos nessa terra, ele vai te mostrar. Mas o Satanás, ele só tem poder de te mostrar alguma coisa boa nessa terra. E a outra vida? A outra vida eterna, que aqui você pode viver 80 anos, 90 anos, 100 anos. O que é 100 anos para você trocar por 50 mil anos? Porque lá é a eternidade. Lá você vai reinar. Você acha que você vai para o céu, sinceramente, vamos combinar, você acha que você vai para o céu e vai lá e vai viver a vida toda, a eternidade, vendo anjinhos tocar harpa? Não, meu irmão, você vai trabalhar, você vai ter uma vida muito movimentada. O Senhor Jesus Cristo vai te dar trabalho, por quê? Ele é poderoso para fazer tudo, ele não precisa da gente, mas ele vai nos usar. Nós vamos ser reis, iremos governar o mundo, o universo, quem sabe, em nome dele. Vamos governar em nome dele. O nosso Senhor, que prestaremos conta, é só ele. O nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, porque ele pagou nossas dívidas. Nós, olha, você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, eu sou filho de Deus, mas nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, foi ele que nos resgatou, foi ele que pagou nossos pecados, então nossos pecados foram pagos por ele. Então, no livro da vida, você está lá na mão dele. Mas você não precisa se preocupar que ele não está lá querendo te condenar, não ao contrário. Você lembra que o Senhor Jesus falou com a prostituta e com todos os pecadores que apareceram para ele, ele disse, vá e não peques mais. A única coisa que o Senhor Jesus vai fazer vai ser isso, vá e não peques mais. Ele vai te perdoar. Aliás, ele já te perdoou, já pagou. Você só tem que aceitar isso. Esse simbolismo depois que ele morreu, né? Que ele morreu, ele mostra para nós que ele na cruz está dizendo, vá e não peques mais. Então, meu irmão e minha irmã, nunca é tarde para você se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo do Senhor Jesus. Ele não quer te matar, ele não quer te crucificar, ele não quer te penalizar, nada, ao contrário, ele quer te dar riquezas, ele quer fundamentar na sua vida as bênçãos que Deus já deu. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, o amor que ele entregou-se na cruz e que nos deu, é para a gente entender isso. Entendeu? Nós somos amados. Nós amamos porque somos amados. Agora, precisamos nos aproximar do Senhor Jesus Cristo. Precisamos amar nossos irmãos também. Esse é o mandamento que ele deixou. O que o Senhor Jesus falou? Amai-vos aos outros como eu vos amei. Então, o grande segredo da nossa vida em comunhão com os irmãos é o amor. Tá bom? E isso não é palavra de igreja, não. Isso não é palavra de igreja A, igreja B, igreja evangélica, ou igreja protestante, ou igreja católica, ou qualquer seita de macumbaria que possa existir por aí. Não, isso é palavra de Deus. É uma só. A palavra de Deus é uma só, ela não muda. As igrejas mudam o repertório, a forma de falar, a forma de introduzir e os versículos que eles vão ler. Porque muitas vezes eles procuram ler para você o Primeiro Testamento. O Primeiro Testamento, que é a primeira aliança, realmente é lei. Faça, e esse Segundo Testamento, esse Primeiro Testamento, representa justamente a religião, a religiosidade. Por isso que eu digo para você que não é religião, a graça do Senhor Jesus Cristo, a morte do Senhor Jesus Cristo, o amor que ele deixou, não é religião. Não pense, não leve isso como religião, não é religião. O Senhor Jesus não quer que nós sejamos religiosos, ele quer que nós sejamos amorosos.
A palavra dele vai ser escrita no seu coração, no meu coração, de acordo com o que você dá um primeiro passo. Você não precisa ser graduado em nada, nem formado em nada, nem precisa ser o melhor aluno da classe, não. Você não precisa ser o melhor, não. Às vezes, na verdade, nós somos os piores. E às vezes você está lá no final, achando que Deus esqueceu, e de repente vai acontecer uma grande graça, um grande favor do Senhor vai ser derramado na sua vida. Então, meu irmão, entenda que você é amado. O grande segredo da vida hoje, muitas coisas estranhas estão acontecendo por causa de falta do amor. É pai matando filho, é filho matando pai, é criança mesmo, agora mesmo vi reportagem das próprias mães entregando a criança para ser estrupada, né, em troca de dinheiro, é drogado, é mães que trocam criança por droga, é a droga invadindo aí, é a prostituição, o negacionismo, é tanta coisa. Meu irmão, esse mundo está cheio de tanta coisa que não dá nem para enumerar. E tudo isso sabe por quê? Por falta de amor. Por falta de amor. Nós não estamos tendo mais amor ao próximo. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu te alerto. Vem para casa do Pai. Entra, fala com Deus, fala para o Senhor e fala assim: Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa. Igual aquela música, entra na minha vida, entra na minha casa. Move as minhas estruturas. Faz isso. Faz isso, que realmente essa frase dessa música é muito edificante. Ela é muito abençoada e ela tem uma unção muito grande. Essa música tem uma unção muito grande. Então, escute a palavra. Perca às vezes meia horinha, 40 minutos para escutar a palavra, que a gente está querendo passar uma palavra para você de amor e de perdão, para dizer para você que Deus te amou tanto que já pagou seus pecados. Então, meu irmão, você já está perdoado. Se você não perdoar o seu próximo, aí isso não quer dizer que você está entendendo o perdão. Por isso que o Senhor nos ensinou a perdoar, nos ensinou a amar. O amor, ele envolve muitas coisas. Quando você ama, você perdoa. Essa é uma atitude espiritual, uma atitude cristã que você pode ter na sua vida, como cristão aqui na terra. E aproveite e faça isso enquanto você tem uma saúde boa, enquanto você tem uma vida boa, enquanto você está nesse mundo vivinho aí. Não espere chegar o dia mal para você aceitar e declarar essas verdades. Que você não é só você aceitar, não é só você ouvir, é você também declarar. Deus quer que você seja uma corrente. O que eu estou falando aqui para você, se você entender, fale também para o seu irmão, fale também para o seu vizinho, fale para a sua esposa, fale para os seus filhos. Faça com que essa palavra ela seja propagada. Porque o Senhor Jesus está nos confiando essa missão. Deus está dando a oportunidade de eu falar isso, como Ele vai dar a oportunidade amanhã também de você também falar. E aí, meu irmão, você vai ter galardão do céu. Essa é realmente uma obra espiritual, não é uma obra humana. Porque é difícil alguém amar outra pessoa. É difícil alguém perdoar. Mas se você começa do seu coração, ele vai ter isso em você, eu tenho certeza que você já está se preparando para viver na glória do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, compartilhe essa palavra, se inscreva no meu canal, faça com que mais e mais pessoas escutem essa pregação, pregue também, pegue o celular, leia a Bíblia, entendeu? Não precisa ficar envergonhado não, preocupa não que o Espírito Santo vai agir, entendeu? E fale para os amigos essas boas notícias que é a palavra do Senhor, o amor que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, tá? Já estamos há quase 2000 anos depois da morte dele, não podemos esquecer isso, tá? É hora de mudarmos. Eu sei que tem muita gente caminhando por caminhos inversos, mas não vamos sair do nosso caminho. Esse caminho do amor, o caminho da vida cristã, é um caminho muito importante. Isso não é religião, estou falando até vida cristã. Eu não estou pregando para você ir para a minha igreja, não. É tanto que eu não estou mandando você ler. Se você quiser ler, leia, porque, por exemplo, o pastor Luiz, o pastor Naos, o pastor Davideira, eles têm uma palavra muito boa para você. Mas se você ficar contente com a minha palavra, pronto, me escute, que o que eu ouvi lá eu vou falar para você. Eu vou ser o fofoqueiro de lá, tá? Para você. O que eu ouvi lá eu vou falar para você. Eu vou falar com a minha interpretação que você vai entender. Uma interpretação de uma pessoa que não estou aqui importando se eu vou ter 50 mil seguidores e nem se 10 mil pessoas vão visualizar. Não, se uma pessoa visualizar, tá bom. Isso é o Senhor que vai levar. Essa palavra vai ser levada pelo Senhor Jesus. Ele próprio vai levar para você. E se você entender, pega um tempinho da sua vida, meia horinha, não vai te matar não. Você tem 24 horas do dia, né? Tirando as 8 horas que você vai dormir, você tem mais de 15 horas, né? 15 horas e meia mais ou menos, né? Então, 15 horas e meia, tira meia hora, escuta a palavra de Deus, escuta a pregação de algum pastor. Se você não quiser me ouvir, escute outro, tá? Mas escute. Ou então leia a Bíblia e interprete você mesmo.
Deixe o seu Espírito Santo te conduzir. Tá bom? Que a palavra de Deus é a coisa mais maravilhosa que tem. O amor de Deus, ele é a maior herança, a maior riqueza que ele deixou para a gente colocar nos nossos corações, tá bom? Fica na graça da paz do Senhor e até um outro dia, tá bom?